Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje teve vitória. Santos 4, Atlético Goianiense 2. Se você não viu, passou na Santos TV. Tô falando do Brasileiro Sub-20. O Santos conquistou sua segunda vitória em 3 jogos, a outra partida foi um empate, e foi a 7 pontos nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão da categoria, aquela, claro, a última antes do profissional. Como hoje não teve muitos assuntos, me sinto à vontade para fazer um vídeo em específico sobre essa vitória. Também tem vídeo da primeira vitória, inclusive com análise tática, quando o Miguelito jogou, foi um 3-2 sobre o São Paulo. Só não tem o vídeo do empate contra o Atlético Paranaense, porque o jogo só passou lá na TV Furacão, sei lá o nome, que tem que pagar para assistir no YouTube. E desculpa, eu não fiz isso, mas cheguei a comentar no resumão de sexta-feira, de terça-feira, né? Publiquei o resumão, sei lá, publiquei o resumão um dia aí atrasado, cheguei a comentar sobre isso. Mas hoje o Santos venceu, eu pude assistir e foi um jogo bem interessante para a gente comentar. Vamos começar então contando a história do jogo e ela começa pela escalação, que foi a seguinte, mandada a campo por ele, Orlando Ribeiro, eu sei que você tem saudades. João Vitor no gol, Gustavo Henrique na lateral direita, Kevson na esquerda, a zaga foi formada por André Klaus e Samuel. Balão, Maltos e Bernardo foi o trio de meio campo, lembrando que o Miguelito está com a seleção boliviana e está no profissional, espero que continue no profissional. Patati, Fernandinho, Patati na direita, Fernandinho na esquerda e Rodrigo César no centro. Desses aqui eu vou destacar depois na análise, depois de contar como foi o jogo, o Bernardo, o Balão e os 2 pontos. Eu acho que destaque no sentido, até porque o Patati fez 2 gols e o Fernandinho 2, no sentido de contam bem o que eu observei dessa partida. E um pouco do Kevson também. O resto teve atuações mais discretas hoje. E dá pra gente pular por enquanto, até para não me alongar muito. Mas o Santos começou pressionando, né? Esse time tem uma situação bastante interessante, que é todo tiro de meta do adversário, eles marcam pressão, tomam bola nas costas a rodo, contra o São Paulo, inclusive tomou um gol assim. Hoje foi um pouco menos, porque o Atlético é bem fraquinho, e o Santos conseguiu marcar essa pressão de maneira inteligente. Mas quando o Atlético conseguia escapar, por mais que fosse menos em quantidade do que o Santos conseguia forçá-los a um erro, tinha a bola nas costas. Claro, a categoria sub-20, eles estão lá para treinar isso mesmo, mas é muito legal, tem que se pontuar que é muito legal como essa categoria, pelo menos no jogo de hoje, contra o São Paulo também, marcou pressão, tudo que é tiro de meta do adversário. O Bernardo puxava, né, o resto do time, fazia o papel do Lucas Lima, que é geralmente no profissional quem tem ido para cima do goleiro, ou do zagueiro mais perto do goleiro que esteja com a bola, e forçou bastante erro. Uma atuação bem interessante do Bernardo também nesse sentido. O problema é que aos 13 minutos tomou um gol de Cuca-Ball, né? O Atlético Goianiense cobrou um lateral para a área, a bola rebateu, sobrou para o centroavante, que teve um belo domínio, e abriu o placar. O Santos assustou, passou uns 12 minutos mais ou menos sem criar absolutamente nada, o jogo ficou morno, o Atlético também não criava, mas aí acordou numa triangulação entre o Kevson e o Fernandinho, que eles deviam fazer mais isso. Daqui a pouco eu falo sobre. O Kevson tocou, o Fernandinho devolveu, o Kevson sofreu pênalti, o Patati abriu o placar. Abriu o placar não, abriu o placar do Santos. Empatou o jogo 1-1. O Fernandinho, ele faz muita jogada individual. Inclusive o quarto gol é uma jogada individual dele. O Patati faz muita jogada individual. Hoje não teve gol a jogada individual dele, mas teve algumas chances perigosas. Só que quando eles soltam a bola, e eu falo isso de coração aberto, quando eles tocam a bola, buscam tabelar, buscam jogar com os meias, com os laterais passando, eles produzem muito mais. O lance do pênalti é muito isso. O Kevson solta no Fernandinho e ele já solta rápido, pronto, pênalti pro Santos, resolveu a jogada, ótima coisa, ótima criação. Geralmente o Fernandinho pega, aí o ataque para, ele conduz, dribla, bate. O Patati recebe, conduz, dribla, bate. Se eles fossem mais dinâmicos, cara, o Fernandinho eu acho que não, mas o Patati teria a chance de ter ido pro profissional lá já. Lembrando que o Patati é mais velho, por exemplo, que o Ângelo, né? Muita gente pega, mas hoje entra no Instagram do Santos, tá, eu não sei o que o Patati, o Ângelo. O Patati é até mais velho. E não sobe, talvez por isso também, né? Acho que é um dos fatores de jogo que eles têm que melhorar. Tocar mais a bola, participar mais coletivamente, é algo que faz falta. O Bernardo, que acabou de subir do Sub-17, participa muito mais. Daqui a pouco eu chego nisso. Também vou falar um pouco mais sobre o Kevson, como prometido. Enfim, o Santos também teve uma grande chance, mais ou menos no mesmo minuto, um pouquinho antes do gol. Uma bola que o Bernardo toca para o Maltos, que acha o Rodrigo César, o centroavante, também acabou de subir do Sub-17. O Rodrigo chuta, a bola sai por cima. Foi uma grande jogada desse trio. Aí saiu o gol e do nada o Atlético Goianiense no finalzinho acha um gol para fazer o 2-1. Achou um espaço na zaga e fez 2-1. Acontece, poderia ter abatido o time, mas aí psicologicamente eu senti uma equipe que, de novo, né? Porque
Nos 3 jogos esteve atrás do placar e foi buscar o resultado. De novo, parece que falou, não, a gente sabe jogar, vamos fazer o certo. Contra o São Paulo, para quem não lembra, tomou 2-1 de virada e virou de novo, ganhou de 3-2. E contra o Atlético Goianiense, estava perdendo de 3-2, empatou no finalzinho, foi um 3-3, acho que eu não tinha falado do placar, foi um 3-3, empatou no finalzinho com o próprio Rodrigo César. Então assim, é um time que vai, tenta jogar, tenta fazer o jogo certo, jogar da maneira certa, pressionando, tocando bola, e não se abala, pelo menos não mostra estar abalado quando toma gols. Orlando Ribeiro, ao tomar esse gol no finalzinho, o jogo acabou no primeiro tempo, bem aí, tomar esse gol no intervalo, volta pro intervalo com a tática Orlando Ribeiro, 4-2-4, ele tira o Maltos, não sei se foi por cansaço, por lesão, enfim, o jogo 3 da tarde, você pode, tá no YouTube do Santos, tá? Pra quem não viu, passou o jogo no YouTube do Santos, quem quiser buscar pode ver que não tinha ninguém nas arquibancadas, o calor aqui em Santos, eu tô em Santos, é gigantesco, eu pensei em ir, não fui porque eu tive médico, hoje eu tive neurologista, vocês sabem por quê, um pouco antes do jogo, e falei, não, nesse calor não vou precisar ter repelé, tomar sol não, passei este rolê, mas pude ver no YouTube. E aí, não sei se foi por isso que o Malto saiu ou tal, ou foi só a opção do 4-2-4. Entrou o Gabriel Miranda é atacante. Mas deu certo, veja, eu não tô criticando, tô comentando que isso aconteceu. O 2-2 veio rapidinho com uma bolaça do Balão pro Patati, né? O Balão, o Santos tem um lateral, se eu não me engano, consegue jogar para cima, o Balão, que é primeiro volante, fica centralizado, bem avançado na intermediária e acha um lindo passe pro Patati, que domina e toca na saída do goleiro. Depois, uma jogadaça do Bernardo, que acabou de subir do sub-17, reitero, para fazer o 3-2. Ele dá um drible da vaca lindo num defensor, acho que no lateral esquerdo do Atlético, invade a área e cruza para o segundo pau, rasteiro, a bola cruza a área e o Fernandinho faz. Jogada inteligentíssima do Bernardo. E aí o 4-2 foi a jogada individual do Fernandinho, que ele dribla pro meio e aí bate rasteiro, não isola. Glória a Deus, obrigado Fernandinho, e faz o 4-2. Então vamos aos destaques. Do Fernandinho e do Patati já comentei isso, o que falei, nessa questão da individualidade, que eu gostaria que fosse diminuta. O Bernardo, que é um menino mais lento, no sentido clássico de ser meio campista, para a bola, observa, me parece ter uma visão de jogo gigantesca. Não é para subir, tem 17 anos, você percebe que ele é menor fisicamente, que trabalha de forma bem mais lenta que os jogadores mais velhos do Sub-20, né, da categoria. Veja, ele tem 17, ele tem 4 anos de Sub-20. Tá tranquilo, 3 anos. Né? Tá tranquilo, dá para ele ficar lá. Mas me parece ter uma visão de jogo que pode ser trabalhada de forma interessante. O Rodrigo César, acho que é um centroavante que não é o David, claro, que poderia jogar, por exemplo, mas que se bem trabalhado vai ter futuro. Eu gosto muito dos meninos do Sub-17 que subiram, tem um Bom Tempo que entrou também, enfim, tem outros. Eu acho que são meninos que têm muito futuro. Por exemplo, na seleção estão o Sherman e o Souza, lateral direito e lateral esquerdo. São jogadores também de muito potencial. Gosto muito desses meninos do Sub-17 que estão subindo agora pro 20. E o Kevson, né? Eu falei que ia comentar dele. O Kevson não jogou mal, inclusive. Acho que ele deu um erro de posicionamento no segundo gol do Atlético, mas enfim, perdoável. E no ataque, por exemplo, sofreu pênalti. O jogo do Kevson é muito físico. E no Sub-20, quando você é muito físico, e já na idade pré-estourar, o Kevson, salvo engano, posso estar errado, mas tenho quase certeza disso, ele tem 20 anos já, treinou com o profissional e tal já. Ele ganha no físico dos moleques. O Kevson perto do Bernardo, se o Kevson der uma ombrada, eu tenho certeza que o Bernardo vai do canal 5 pro 6, assim, voando, de tão fraco na comparação. Mas o meu temor do Kevson no profissional é esse. Ele me parece, nessa idade, ter muita vantagem no físico. E no profissional essa vantagem não existe. Você chega no profissional, todos são adultos, não tem essa vantagem física. Me lembra um pouco que eu falava do Lucas Pires. O Lucas Pires, quando ele jogou a Copinha, ele jogava no Sub-23, aí foi pro Sub-20 na Copinha. Eu pouco vi jogo do Sub-20 com o Lucas Pires. Mas na Copinha, pediam, falava, o meu temor é defensivo. E chegou no profissional, continua sendo defensivo. Ofensivo agora também, mas principalmente defensivo do Lucas. Não encaixou. Algumas coisas não se transformam, não seguem, né, o caminho natural de evolução do Sub-20 pro profissional. O Kevson, eu tenho esse medo. Eu não tô falando que ele é ruim, eu não tô falando que vai dar errado, eu não tô falando que nunca tem que subir. Eu tô falando só que o meu medo é que o jogo dele é muito físico no Sub-20 e para o profissional a gente pode se decepcionar, porque eu acho que isso teria que se traduzir pro jogo profissional e não consigo enxergar. Não conseguir enxergar não quer dizer que não existe, eu posso estar enxergando errado. No caso do Lucas Pires, eu meio que estava certo, o que é triste, eu adoraria estar errado. Mas não adianta, mas o Kevson, no grupo dos membros tem muito isso. O Kevson é melhor que o Felipe Jonathan e o Lucas Pires. Não.
E tá tudo bem, não tem nem idade para isso. Um dia ele pode vir a ser, ainda não é, não solucionaria muito provavelmente os problemas do profissional. Mas vale olhar, se ele deixar de fazer um jogo só, entre aspas, físico e mostrar outras coisas, pode ser uma peça interessante. Acho que é isso, senhores. 4-2, mais uma vitória, o Santos segue invicto no Sub-20, isso é maravilhoso. Beijos, tchau.